A paz a todos. Hoje o Ministério Jesus Saves está celebrando o aniversário da Reforma Religiosa. A Reforma ela aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Hoje celebramos 506 anos de Reforma. E nós vamos trazer aqui um conhecimento da Reforma, o seu contexto histórico, o que estava acontecendo na Europa nesse período. Então nós vamos falar um pouquinho disso, amém? Então a Reforma Protestante, ela foi um fenômeno que ocorreu no século XVI na Europa e ela resultou na divisão da Igreja Católica e protestantes. Aqui os protestantes, eles questionaram as doutrinas e o rumo da Igreja medieval, que atravessava um período de grande crise e se afastava cada vez mais das Escrituras. O principal foco aqui da Reforma Protestante foi o foco espiritual, mas além de ser religioso, foi um movimento de reforma também que abrangeu movimentos políticos, econômicos, sociais e intelectuais. Então, o contexto histórico nos revela que a união desses diversos fatores resultaram na reforma. De forma bastante resumida, nós podemos pontuar os principais elementos aqui que criaram esse ambiente histórico. E não começou apenas no século XVI, mas já no XIV já estava uma pré-reforma. Na verdade, tudo isso era um descontentamento com os tentáculos da Igreja Católica, que abrangiam tudo, não só a questão religiosa, mas ela se envolvia em questões políticas, ela se envolvia nas questões sociais, intelectuais, tudo ela mantinha o poder. E não estava mais funcionando a maneira como as coisas estavam indo. A economia ela estava sofrendo grandes mudanças. O modelo feudal já estava em declínio e a burguesia ela estava se fortalecendo. Houve também o surgimento de estados nacionais, originando em países modernos da Europa. Isso foi causando a descentralização do poder político da Igreja, inclusive uma grande tensão entre Estado e religião e Igreja. O conflito entre o Estado e a Igreja levou a um declínio do papado. E nesse período foi chamado cativeiro babilônico da Igreja, porque eles transferiram o poder de Roma para a França. Então, nessa administração, nós encontramos o que aconteceu, um grande cisma na Igreja, um período em que até 3 papas disputavam a liderança da Igreja simultaneamente. Nesse contexto, também houve uma guerra entre Inglaterra e França, que foi chamada Guerra dos 100 Anos. Além disso, houve um aumento descomunal de mortandade causado por várias epidemias, como a peste negra, que nada mais era do que a peste bubônica. Os ratos invadiram a Europa. Nesse momento, havia também o movimento da pré-reforma, que antecedeu essa reforma, a reforma do século XVI. Embora alguns desses movimentos estavam muito ligados à luta por uma reforma moral, alguns homens, eles lideravam movimentos de oposição direta à teologia da Igreja medieval. Esses homens são chamados de pré-reformadores, dentre os quais se destacam John Wycliffe e John Huss. Eles foram os pré-reformadores da Igreja. Também surgiram movimentos chamados de devocionais. Esses movimentos, eles não protestavam contra a doutrina da Igreja, mas eles se concentravam na vida devocional. Mais tarde, esses movimentos também vão exercer certas influências sobre os reformadores. E no âmbito intelectual, nesse período, a Renascença estava ocorrendo, esse movimento humanista dentro da Europa. Entre os humanistas bíblicos, cresceu o interesse pelo estudo da Bíblia, nas línguas originais em que ela foi escrita. Aqui se destaca a publicação do Novo Testamento em grego, por Erasmo de Roterdã, uma obra que foi muito utilizada pelos reformadores.
Então, falando especificamente sobre a igreja no final da Idade Média, o que se pode ver aqui? Um distanciamento profundo das escrituras, além de toda a corrupção na liderança da igreja e seu envolvimento com o Estado. Isso causava muita insatisfação. E as pessoas, elas eram doutrinadas sobre uma religiosidade baseada nos méritos humanos. A doutrina da justificação pela fé, ela havia sido substituída por uma teologia que ensinava a salvação pelas obras. O ensino bíblico acerca do pecado, ele havia sido banalizado com um verdadeiro comércio de perdão de pecados. As pessoas, elas podiam comprar garantias da sua salvação pessoal através das cartas de indulgências. Então, o arrependimento nem mesmo era mais requerido para o perdão de pecados. Bastava apenas uma doação generosa para a igreja para que tudo se resolvesse. Segundo a liderança da igreja, as indulgências poderiam, inclusive, resolver o problema de pessoas que já tinham morrido e que supostamente estavam no purgatório. Olha o absurdo e a decadência que chegou à igreja nessa época. Como assim que nós podemos comprar a culpa dos nossos pecados? Eu não preciso mais nem me arrepender. Foi nesse momento que Lutero entra no cenário da igreja. Bom, apesar que já existia anteriormente outros protestos contra as doutrinas da igreja medieval, mas foi aqui apenas no século XVI que o movimento da Reforma ele alcançou proporções gigantescas. Esse movimento ele mudou definitivamente o cristianismo mundial. Vivendo sob esse ambiente obscuro, tanto teológico quanto moral, foi que surgiu o principal reformador, Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano, ele nasceu na Saxônia e ele resolveu protestar contra os abusos da igreja. Então, em 1517, Lutero pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Esse documento, ele falava especialmente contra a questão das indulgências e apontava para a verdadeira doutrina bíblica da justificação pela fé. Mas a intenção de Martinho Lutero nunca foi dividir a igreja, mas convidar os teólogos a um debate e a reflexão. O objetivo de Lutero era promover uma reforma na igreja, essa reforma de dentro para fora, a fim de que ela retornasse às Escrituras e se tornasse mais semelhante a Cristo. O protesto de Lutero foi motivado pelo seu estudo cuidadoso das Escrituras, especialmente dos estudos de Paulo acerca da salvação pela graça e não por obras. E um texto que mudou a visão teológica de Lutero definitivamente foi Romanos 1,17, quando ele leu que o justo viverá pela fé. Tendo esse entendimento acerca das Escrituras, iluminado pelo Espírito Santo, aquele monge alemão, ele não poderia mais tolerar os abusos doutrinários da igreja. Ele não conseguiu mais ficar calado diante da distorção do evangelho. Mas a liderança da igreja, ela não admitiu o protesto do Lutero e nem aceitou o seu convite para um debate. Esse debate, na verdade, era uma disputa escolástica. Ao invés disso, a igreja excomungou o monge alemão, condenando-o como herege. Consequentemente, Lutero começou a ser ameaçado e perseguido. E todo esse episódio abriu as portas para a Reforma Protestante. E a Reforma, ela foi um movimento heterogêneo. Ela teve várias manifestações que ocorreram nos países europeus. No geral, esse movimento de reforma, ele concordava sobre os pontos centrais da fé cristã. Então, nós temos aqui os luteranos, que foi na Alemanha com Lutero. Nós tivemos os reformados, que houve a reforma lá em Zurique.
com a liderança de Eurico Zunglio, e em Genebra com João Calvino. Nós tivemos os anabatistas também em Zurique com Conrado Grebel e Félix Manz. Nós tivemos os anglicanos na Inglaterra com o líder Henrique, era o rei, né, o Henrique VIII, depois o Eduardo VI e a Maria I também. E o que a gente vai ver aqui? As principais doutrinas da Reforma. Bom, aqui a gente vai ver as proposições teológicas que serviram como pilares da Reforma Protestante. São chamados 5 solas. Essas frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. E sola, essa palavra, ela vem do latim e ela significa somente ou apenas na língua portuguesa. E os 5 solas são sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. E eles são os 5 pilares da Reforma Protestante. Então, sola fide quer dizer somente a fé. Esse princípio, ele afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano. E por meio dele, a tradição reformada é sustentada. Os reformadores, eles declaravam que a Bíblia continha regras de fé e prática e que não devia aceitar-se nenhuma doutrina a menos que fosse ensinada pela Bíblia. A Reforma trouxe de novo a Bíblia perdida ao povo e colocou seus ensinos sobre o trono da autoridade. Foi por meio dos reformadores e principalmente nos países protestantes que a Bíblia agora circula em milhões de cópias anualmente. O segundo solo, sola scriptura, somente a Escritura. Aqui, a Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja, e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Terceiro solo, solus Christus, somente Cristo. Como forma de reação dos protestantes contra a Igreja Católica secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e serem mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que eles ministravam. Olha só, a Reforma, ela defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, único capaz de salvar a humanidade, e ele é o tema central da Reforma Protestante. Agora, o quarta sola, sola gratia, somente a graça. Além de a graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. A graça comum é comunicada a todos os homens, indistintamente, mas a graça especial, a graça salvadora, é por meio dela que o homem é salvo. Quando há a comunicação da salvação de Deus ao pecador, sola gratia diz respeito a tudo que o homem possui, graça comum, e em especial a salvação que é dada pela graça, somente a graça especial somente, por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebendo dons espirituais, talentos, para o serviço cristão e as bênçãos de Deus. Nós temos a quinta soli Deo gloria,
somente a Deus a glória. Esse pilar da teologia reformada, ele afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar a glorificar a Deus. Esses aqui são os 5 pilares da Reforma Protestante. E nós temos, então, a Reforma Protestante, ela ocorreu, devido aos desvios da Igreja. Por isso, toda essa mudança, toda essa reforma no sentido de que nós devemos voltar para as Escrituras. Esse desvio que a Igreja teve, ela não preservou, a doutrina das Escrituras, conforme as Escrituras falavam. E foi um tempo marcado pela corrupção, pelo monopólio da fé, a partir dos interesses puramente pessoais que reprimiam as pessoas pelo medo, culpa e ignorância. Mas é também reconhecer que Deus, ele é o Senhor da história, ele é eterno e ele levanta homens para mudar a realidade e a própria história. A reforma faz parte do passado e ele não pode ser esquecido, pois um povo que não conhece a sua história, ele está condenado a repeti-la. Amém? Que vocês tenham conseguido acompanhar um pouquinho dessa história da reforma. Fiquem na paz e Deus abençoe.